Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Blá Blá Ciência. Graças a Deus, Pai. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem não gosta de um docinho, um chocolate? Cocada eu gosto. Nossa, me deu até água na boca. E por falar em água na boca, você já assistiu o episódio que falamos sobre isso? Vou deixar o link aqui na descrição para você não perder. Mas, voltando ao mundo dos doces, que comer muito docinho faz mal, você sabia? O excesso de açúcar no organismo pode causar problemas circulatórios, por estar associado ao desenvolvimento de placas de gordura que obstruem os vasos sanguíneos. Isso interfere na nossa irrigação sanguínea corporal e, consequentemente, nos nossos processos de cicatrização, no funcionamento dos rins e do cérebro. Pode até afetar os nossos vasos da retina e provocar perda de visão, gente. Mas a mais conhecida é ela, a tão temida pelos amantes dos docinhos, a diabetes. E é dela que nós vamos falar hoje. Preparados? Estamos, capitão! Então, roda a vinheta para a gente começar. Diabéticos, cuidado, porque o docinho chegou. Nossa, essa piada é muito ruim. Corta ela aí, editor. Bem, vamos começar porque o assunto é sério. Vocês sabiam que o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo? Pois é, a Federação Internacional de Diabetes publicou um atlas que apontava esse dado, falando ainda que temos aproximadamente 16,8 milhões de doentes adultos e que a estimativa da incidência dessa doença para 2030 chega a 21,5 milhões. É muita gente. Mas o que é exatamente a diabetes? A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina ou pelo mau funcionamento desse hormônio no corpo. Ué, professora, mas não tem a ver com açúcar? Sim, vamos começar do começo. Quando nós comemos, o pâncreas, órgão localizado lá na cavidade abdominal, mais especificamente as suas células endócrinas, chamadas de ilhotas pancreáticas ou de Langerhans, há a produção de um hormônio que regula a utilização de glicose e de outros açúcares contidos nos alimentos pelas células do nosso corpo. Isso tudo porque a glicose é considerada a principal fonte de energia do nosso organismo. O principal hormônio para a utilização da glicose é a insulina. Ela circula no corpo como um sistema de alarme que informa as células individuais de que a glicose do alimento está disponível e que deve ser captada pelas células. Quando esse hormônio não está funcionando bem, é um indicativo de que vai haver alterações nos níveis corporais de glicose, que pode ser altamente tóxico para o organismo. Essa alteração permanente é a diabetes mellitus. Existem duas formas diferentes em que essa doença pode se apresentar. A diabetes mellitus tipo 1, que acontece quando o nosso sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina e pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo, fazendo com que a glicose não seja captada pelas células e fique em excesso no sangue. Os indivíduos com esse tipo de diabetes precisam repor a insulina que o pâncreas não produz por meio de injeções diárias desse hormônio. Já a diabetes tipo 2 é a resistência do organismo à insulina. Isto é, o pâncreas
produz esse hormônio normalmente no nosso corpo, mas é o corpo que não consegue adequadamente captar essa insulina que o pâncreas produz. Pode ser algum defeito nos receptores para a insulina, que são proteínas presentes nas nossas células e que se ligam especificamente a esse hormônio. Esse é o tipo mais comum, presente em cerca de 90% dos diabéticos. Como eu tinha dito lá no início do vídeo, a alteração da glicemia, que é a concentração de glicose no sangue, pode causar complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos. Aí a coisa ficou grave, né? É verdade. Para o tipo 1, a pessoa pode apresentar fraqueza, perda de peso, fadiga, náuseas, vontade constante de urinar e muita sede e fome. E para o tipo 2, nós temos como principais sintomas a alteração visual, infecções na bexiga, rins e pele, formigamento das extremidades corporais, principalmente pés, e a dificuldade de cicatrização de feridas. Além disso, apresentar um desses dois tipos é ainda um fator suscetível para quadros de hipoglicemia e hiperglicemia. Hipoglicemia e hiperglicemia? O que é isso, meu Deus? Calma que eu vou te explicar. A hipoglicemia é o termo usado para a redução de glicose na corrente sanguínea. Isso acontece porque tem muita insulina no corpo e esse hormônio carrega quase toda a glicose para as células, causando quadros de alterações comportamentais, confusões, fadiga, convulsão, coma e até morte. Já a hiperglicemia significa que há um elevado nível de glicose no sangue, o que pode ser causado por distúrbios endócrinos, que podem ser adquiridos ou não, levando a quadros de produção excessiva de urina, muita sede, perda de peso, déficits neurológicos focais, estado mental alterado e podendo evoluir para um estado de coma e morte. Meu Deus! Como eu previno tudo isso? Bem, as principais medidas preventivas se resumem em ter uma alimentação balanceada e sem muitas variações na dieta. Praticar exercícios físicos para reduzir a glicose em excesso, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Viu, bonitinho? O consumo exagerado de álcool pode provocar um processo inflamatório no encéfalo, que torna a pessoa resistente à insulina. Já para as pessoas que têm o fator genético, além desses cuidados, é bom que sempre esteja de olho na sua glicemia e seja devidamente acompanhado por um profissional. Bem, é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar para diminuir aqueles dados que assustam tanta gente. Comer direitinho e levar ciência para todo mundo, para que a gente entenda melhor como ocorre esse processo e cuidar da nossa saúde. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os nossos preciosos conteúdos e curtir a gente lá no nosso Instagram, que fala mais sobre esse assunto. Ah, e compartilha para todo mundo, hein? Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchauzinho!